Olá, eu sou Edna Fashion e eu estou aqui com o programa Top Show. Ai, gente, que delícia! Olha a energia, olha que pessoa maravilhosa, bem-vindo! Minha gratidão! Ah, que delícia! Que Eu estou aqui com o xamã Timberê. Timberê, fala um pouquinho de você. Bom, a história é longa, Edna. Vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu vou falar desde a minha infância. Eu sou neto de benzedeira. Sempre fui uma criança muito curiosa, que despertou muito interesse em tudo na vida, né? Aquele buscador. E me tornei professor muito cedo, com 16 anos. Nossa! Eu já estava dando aula para crianças em maternal, em escola. Que bacana! E era apaixonado por ciências. Então, isso me levou futuramente a me formar em Química. Então, eu sou formado em Química, mas veio desses 16 anos. Trabalhei com teatro, me tornei chefe escoteiro e depois, no decorrer da minha vida, começou esse despertar para esse lado xamânico que a gente vai conversar hoje e esse lado terapêutico. Então, foi aos poucos permitindo as coisas acontecerem na minha vida. Então, a minha infância ela é muito cercada de ir na casa da avó, coisas que eu acho que a maioria das pessoas tem esse hábito, né? De ter uma planta medicinal, fazer um chazinho, curar algumas questões pessoais, né? Com o chá. E aí eu fui nessa descoberta e nessa curiosidade, conhecendo um pouquinho mais. Aí a gente vai crescendo, vai despertando curiosidade, né? Fui conhecer algumas tribos indígenas, né? Entre todas as coisas, uma vez eu recebi na minha casa 20 índios da tribo Guarani que se hospedaram em casa e participaram de um dos eventos que eu realizei. Então foi uma descoberta, né? A gente vai descobrindo coisas no meio do caminho. Ah, que bacana. E esse evento, me fala um pouquinho desse evento, né? Porque, gente, imagina um evento com índios, né? É uma coisa dinâmica, maravilhosa. Esse é um evento que acontece todo ano. Esse ano já aconteceu, porque acontece sempre em março. Então, março de 2023, nós teremos de novo. A gente chama de Ano Cultural Arianã. É o início do ano. Ah, que bacana. Nós aqui dentro dessa cultura mais branca, né, que a gente tem, que a gente chama de cultura branca, nós cultuamos o início do ano em janeiro. A gente tem o Réveillon, que é em dezembro, dia 31, e depois nós temos o Réveillon, que é a virada do ano, no dia 1º de janeiro. Dentro da cultura xamânica, a gente começa com a entrada do signo de Áries, que é em março. Então, geralmente, no dia 20, 21, depende do calendário, porque a gente tem o ano bissexto, né? Então, pode ser no dia 20 ou pode ser no dia 21. Nós começamos o início do ano. Aí a gente lembra, sabe aquela música do Tom Jobim, que são as águas de março fechando o verão? Que é a promessa de vida de um só coração, né? Ai, que bacana! É bem isso. Então, termina as chuvas de março e as sementes que estão na terra começam a nascer. Então, isso, para a cultura xamânica, é o início do ano. Então, olha, está iniciando um novo ciclo. Ah, que bacana, gente. Isso é muito lindo, né? E aí, geralmente, como é um ano cultural, a gente sempre traz uma novidade. E nesse ano, a novidade foi a cultura Guarani. Então, nós tivemos com a aldeia Tecoa Piauí, que ela veio para Águas da Prata, que foi onde nós realizamos, e foi feito um trabalho. Foi assim, muito gostoso, uma interação muito boa, né, entre os índios e os brancos, né, os não índios. Ai, porque que delícia. A gente saiu de trenzinho com eles foram nadar na cachoeira. Então, teve um episódio assim que foi até engraçado. Que a gente chegou na cachoeira em Águas da Prata, tinha algumas pessoas só ali, porque a gente foi de manhã. E quando eles viram a cachoeira, eles não se importaram com as pessoas que estavam na cachoeira. Eles simplesmente retiraram a roupa e entrou todos os índios
na cachoeira. Ai, gente, que lindo, super Então natural. foi uma cena assim que parecia que Águas da Prata estava se tornando uma aldeia indígena. E de onde eles vieram? Eles vieram de São Paulo, mas a aldeia Guarani, ela está redistribuída em vários setores. Então nós temos no litoral, nós temos no Rio de Janeiro, São Paulo, e esses ficam em São Paulo, são os últimos sobreviventes indígenas praticamente, né? Que eles ficam ali perto da... como que chama aquela torre que tem em São Paulo? Jaraguá, Pico do Jaraguá. Sim, Eles ficam na base, na parte baixa do Jaraguá. Ah, que bacana. E você sabe que tem uma tribo de índios, né, em Caldas, Minas? Sim, sim. São índios, eu acho que Guarani também, né? Ah, Chucuri, Cariri. Ah, Cariri Chocó. É, alguma coisa assim, Sim. que eles fizeram um filme comigo, né, e é bem bacana. Ah, que legal. Eles chegaram, né, parece que 80 pessoas, hoje já estão 300 pessoas. Puxa, que Cresceu legal. muito, muito bacana. É legal quando também continua a cultura, né, Edna? Porque eu também tenho assim, algumas informações de algumas culturas indígenas que se perderam, que eles deixam de cantar as músicas nativas, eles vão abandonando os costumes, vai chegando celular dentro da aldeia, vai chegando a bebida alcoólica dentro da aldeia, a droga. Mulheres brancas, Mulheres né? brancas. E uma coisa que é interessante, que na aldeia Guarani começou a surgir muitas pessoas albinas. Nossa! Por causa dessa mistura entre o índio e o não índio. Olha então, lá na aldeia Tecoa, Piauí, lá tem várias pessoas com albinas. Sério? Olha que eu não sabia. Olha, informação bacana, né? Olha só a mistura, né? Como é que nasce albino? Sim, a ciência. tem uma mudança aí genética, né? Totalmente genética, né? Ai, que bacana. Gente, é muita informação boa. Não, a gente vai bater um papo gostoso e eu acho que as pessoas que vão assistir vão gostar também desse bate-papo. Ah, com certeza, né? E a sua profissão, né? Como iniciou o seu trabalho terapêutico? Vamos lá, essa é uma parte muito legal. Você sabe que todo xamã, ele é um contador de histórias. Então, hoje eu estou aqui para contar várias histórias. Ai, que bacana. E uma das coisas que acontece é assim, eu vou pegar esse princípio, vou pegar só a parte terapêutica para contar. Minha parte de professor, eu vou deixar ela um pouquinho de lado para você entender mais essa parte terapêutica minha, tá? Então, vou pegar assim o neto, né, de benzedeira, e aí esse neto, ele conhece bastante plantas, conhece bastante ervas, e aí ele se torna professor e um dia ele vai conhecer um lugar chamado Serra do Cantagalo. Nesse lugar tinha um xamã. Eu acho que você deve estar se perguntando o que é um xamã. Eu logo vou te falar. Eu vou primeiro contar o milagre e depois eu conto o santo, tá? E aí, lá em Santo Tomé das Letras, que eu fiz essa iniciação. Então, quando eu fui para lá, eu fui trabalhar com algumas crianças, porque lá em Santo Tomé das Letras, quem conhece a cidade sabe que existe assim, um índice muito alto de uso de drogas, de entorpecentes, né? Muita prostituição. E essa montanha que eu fui frequentar era um lugar onde eles tiravam as crianças da cidade com eventos que eles faziam nessa montanha. Então, eles faziam brincadeiras, eles serviam lanche, eles faziam acampamento para as crianças dormirem lá, e a gente ficava brincando, ia como voluntários e a gente trabalhava com essas crianças. E nesse trabalho que eu fui, eu era professor nessa época, então eu adoro crianças, então tinha tudo a ver comigo. E nesse lugar tinha um senhor, que é quem era o dono da montanha que ele tinha comprado. Ele tinha comprado e aí ele fez todo um processo junto com as pessoas que frequentavam esse lugar, que iam para a iniciação xamânica.
ele desenvolvia algumas curas, alguns trabalhos, e eu fui para cuidar das crianças. Meu interesse era cuidar das crianças, não era nem conhecer quem era ele. Ele chamava, né, Juan Oviedo, tá? Um senhorzinho já. E quando eu cheguei na montanha, Edna, ele estava há 15 dias em jejum. Nossa! Ele fazia 21 dias em jejum. Era o rito que ele fazia. E nesse período ele não falava com ninguém. Então ele ficava na casinha dele lá em cima da montanha e a gente trabalhando com as crianças, brincando, fazendo atividade e ele só supervisionando. E aí, quando terminou o meu trabalho lá, que eu já estava indo embora, eu fiquei acho que uma semana lá e eu já estava indo embora, ele me chamou para a gente conversar. E aí eu sentei com ele, a gente falou sobre teatro, porque o Juan é uma pessoa que trabalhou com o Fellini, ele foi ministro da cultura na Argentina, olha, ele deu aula em Harvard, era uma pessoa assim muito culta. E aí ele viveu com os índios jívaros, que são os encolhedores de cabeça. E lá ele aprendeu a técnica de xamanismo. E aí ele falou assim, olha, você gostou daqui? Eu falei assim, nossa, gostei muito, achei muito legal, né? Vir aqui nesse trabalho com as crianças. Ele falou assim, mas você vai voltar mais vezes? Eu falei assim, claro que eu vou voltar. Aí ele deu uma risada e ficou aquela risada enigmática, sabe? E aí eu vim embora, retornei. Passou um tempo, Edna, começou a formar no meu pé algumas feridas. E essas feridas sangravam. Eu não tinha nada na hora que eu dormia, no dia seguinte, cheia de feridas. Nossa. E aí fui em dermatologista, fui em médicos homeopatas, fui atrás de vários especialistas para ver o que eu conseguia cuidar daquele trabalho, né, daquilo que estava surgindo. E aí a professora que tinha me levado falou assim, você não quer retornar lá e perguntar para ele, para o xamã, o que é, e você dessa vez ir conversar com o xamã? E aí eu cheguei e fui conversar com ele. Ele falou assim, ah, meu filho, isso daí é porque você é um xamã, você já está sendo iniciado. Agora você precisa definir se você quer ser um xamã ou se você não quer ser xamã, você quer só curar isso. Aí eu vim com a pergunta que você tem. O que é ser um xamã? E aí ele me explicou que o xamã, ele é um líder espiritual, é um líder de uma comunidade. Ele seria um pajé branco, tá? E ele receitaria remédios, ele daria conselhos, e eu tinha nascido com esse dom. E se eu queria desenvolver esse dom. E aí eu falei assim, olha, eu achei interessante essa história, eu acho que eu quero enfrentar esse desafio. E foi aonde eu comecei a iniciação xamânica com ele, tá? E foi uma iniciação assim muito bonita, né? Muito intensa. Ele tinha um trabalho que chamava Jogo do Guerreiro, que era, você saía para o meio do mato com mais 12 pessoas, e você tinha algumas provas para cumprir no dia. Então, você tinha que sair antes do sol nascer e você tinha que retornar na hora que o sol se punha. Então, a gente tinha que sobreviver, muitas vezes, negociar comida, né? Porque você ia sem comida. Você tinha que pegar da pessoa que estava levando comida, você tinha que evitar o ataque de uma outra pessoa. Então, esse era o jogo do guerreiro. E aí, a gente vai passando por etapas, né? E aí, eu voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, eu comecei a ter sonhos. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como que são esses sonhos? Essa é uma parte interessante de falar com as pessoas, que às vezes muitas pessoas têm esses tipos de sonho e elas não sabem. Eram sonhos que me levavam para um lugar, né? Inicialmente era assim, eu chegava numa mata fechada e aí eu andava como se fosse num corredor. Eu chegava num lugar que era uma clareira muito grande, e tinha uma fogueira no meio dessa clareira. Atrás da fogueira chegava uma pessoa e sentava.
E ali ela ficava, a minha sensação é que eu ficava muito tempo ali. E ela não falava nada. Depois de um tempo, ela começou a falar. Só que ela falava uma língua que eu não entendia. Eu entrava nos sonhos, repetia várias vezes esse sonho. Entrava, sentava, via a pessoa do outro lado, ela falava comigo, eu comecei a entender algumas coisas, depois eu continuei os sonhos de ir, aí vinham outras pessoas em volta de mim, aí eu entendia, ele falava algumas coisas, as pessoas me seguravam, me davam uma coisa para tomar, aí eu tomava aquilo no sonho. No dia seguinte, acordava mal do estômago. Nossa! E o processo foi assim, até que um dia ele apareceu para mim, esse índio que aparecia nesse sonho, e falou assim, olha, você está aqui para resgatar a cultura arianã. E aí, depois disso, o sonho desapareceu. Aí, o que eu fiz? Fui novamente para o xamã, que eu já tinha iniciado, e aí fui perguntar para ele o que era a parte xamã, o que é a arianã. E foi aonde ele me falou, filho, você agora é um líder, você vai resgatar esse povo, tá? Esse povo arianã que viveu, que existiu, e você vai ter intuições, e você vai trabalhar com curas, com pessoas, então você vai desenvolver esse tipo de trabalho. E foi aonde eu comecei a desenvolver esse trabalho de cura. E aí ele me disse, a partir de hoje, você recebe um nome de proteção. Aí eu falei assim, nome de proteção? Ele falou, sim, é como se fosse um escudo. Esse nome vai te proteger de várias coisas. E aí ele me deu o nome de Timberê. E aí eu perguntei para ele, mas o que significa Timberê? Ele falou, Timberê é aquele que manipula, que mexe com a energia da natureza. Então você vai ter a força de mexer com coisas da natureza, com pedras, com plantas, com água, com fogo, com chuva. Então você vai ter esse dom para você trabalhar. E aí, a partir desse momento, eu comecei a usar o nome Timberê, comecei a trabalhar, comecei a resgatar, comecei a fazer todo o processo. E estou aqui hoje com você como terapeuta e falando sobre o povo arianã. E quanto tempo que ele te deu uma missão, né? Sim. Quanto tempo essa faz? missão começou em 89, foi quando começou. Em 87 foi o encontro com ele. E 89 foi quando eu comecei a assumir esse comportamento de xamã mesmo, de líder, de comandar grupos, de fazer cerimônias, de fazer batizados, de fazer casamentos e assumir essa liderança. Ai, que bacana, hein? Nossa, é uma coisa diferente, nossa, né? Nossa, muito interessante. E era para você mesmo, né? Era seu. Sim. Era seu. Na verdade... Um minutinho, interrompendo. E as feridas? Desapareceram, nunca mais eu tive. Gente, olha que mistério, hein? Nunca mais Era eu tive. Um aviso, né? Veio para mim. Eu acho que é a coisa do sinal, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi, Edna, dentro do xamanismo, é que o sagrado, quando eu falo sagrado, eu não estou falando de religião, tá? Sagrado é tudo aquilo que você dá a sacralidade. Por exemplo, essa xícara foi servida algo sagrado para mim, tá? Na minha xícara tem água, a água é sagrada. Se eu coloco a mão nessa água e abençoo, essa água está abençoada para mim. Independente de religião, independente da minha crença, independente de qualquer coisa. O sagrado, ele está em tudo. O seu programa é sagrado, o seu trabalho é sagrado, as pessoas que estão assistindo têm o sagrado dentro delas, né? Então o sagrado está em tudo. E você só precisa valorizar o sagrado que existe. Exatamente. Né? Tudo que a gente abençoa vem pro bem, né? Sim, sim. Ai, que maravilha. E aí tem essa coisa, né, que a gente estuda dentro do xamanismo, que o sagrado, ele vem por sinais. Né? O sagrado, ele nunca fala com palavras, ele dá um sinal.
né? Por isso que as pessoas sempre costumam falar assim, ai, se for para eu ir, né, que cai uma chuva, e aí a chuva cai, né? É bem isso, é muito engraçado, então você né? pede um sinal, você pede um sinal. E as pessoas também, dentro da sua sacralidade, também costumam fazer sinais. Por exemplo, eu não gosto de uma coisa, eu faço assim, né? Eu faço a figa, né? São sinais. Exatamente. Mas, nossa, é muito interessante, é muito bacana, né? É muito bonito. Porque você não é índio. Não. Não. Olha que bacana, né, gente? Eu não tenho sangue indígena. Então, né? olha, é muito interessante, gente. E a vida, ela vai despertando isso, né? A gente, às vezes, não tem a ligação direta, mas a gente tem a alma, né? A alma. A minha alma é de índio. Eu posso não ser índio, mas a minha alma é de índio. É, porque também você comentou, né? É neto de benzedeira. Sim. Quer dizer... já traz, né? Traz, né, gente? Eu tenho uma história que foi muito interessante, essa questão do índio, né? De não ser índio. Em Águas da Prata, eu tenho uma amiga que é uma mestra, né? Que é mateira, ela anda pelos matos de Águas da Prata, ela conhece todos os cantos de Águas da Prata, e uma vez ela me convidou para que eu fizesse uma caminhada com ela. E eu não sei, eu sempre fui uma pessoa, fui chefe escoteiro, né? Então eu tenho todas as precauções quando a gente vai sair, tudo, né? Um sapato. Nesse dia eu fui assim, fui à vontade. E essa vontade meu significa de chinelo. Eu fui para o meio do mato. Ai, meu Deus. E no meio do mato, você acha que esse chinelo ficou inteiro? Não, ele arrebentou. E quando arrebentou, eu fiquei descalço andando no mato. E nós passamos por vários lugares. As pessoas que talvez até conheçam a macauveira. Macauveira é a que dá uma fruta que chama macaúva, né? Ou macaúba. E essa macauveira, ela tem espinhos muito grandes. Ela é bem durinha, depois você acaba comendo ela. Quando seca, tem aquela castanhinha maravilhosa. Isso, tem uma castanha que você quebra. E o pé da... Gente, o espinho dela é terrível. Terrível. E eu passei por uma plantação de macauveira e não fincou um espinho no meu pé. E a mateira falava assim, você é xamã mesmo, porque eu não andaria descalço, com meu pé grosso, eu não andaria descalço nesse lugar. E você passou por todos os espinhos e nenhum fincou no seu pé. Nossa. Então são coisas que eu falo, é a alma indígena que você tem, né? Então você já tem a alma indígena realmente, isso né? é presente. E também pelo nome, né? Estava escrito nas estrelas. Já estava escrito nas estrelas. Ai, que bacana. É igual aquela história, né? Agora nós estamos no mês de junho, né? E tem a festa junina. Eu já vi pessoas atravessar, gente, as brasas. Sim. Eu falo, como assim, gente? Como assim? O que tem a ver isso? Isso daí eu acho que, com relação às brasas, tem uma explicação científica, né? O seu pé também forma uma camada mais fria e quando você pisa na brasa, ela é como se ela apagasse um pouquinho para você apoiar naquelas brasas. Mas é claro que se você tiver uma extensão grande, você vai queimar o pé vai aquecendo também com fogo e você vai queimar. Mas eu não arrisco nenhuma brasinha. Mas você sabe que se você tem fé e você acredita, você consegue tudo, né? Exatamente. E aí vem essa questão, né? Atravessar o fogo ali dentro da tradição junina é você ter fé. Exatamente. Se você tem fé, você consegue caminhar. Então a fé move montanhas e a fé também faz com que você caminhe por cima das brasas, né? Não, mas no espinho da macaúva, eu acho que nem a fé. Eu acho que já é coisa sua mesmo. Eu acho que é sobrenatural, né? É muito diferente, né? Nossa, mas que bacana, viu? Você tem uma história, nossa, bem bacana mesmo, né? Ah, e a mídia? Como é que você divulga seu trabalho na mídia? Então, eu tenho um site, que é o site www.arianã com Y, né? ariana.com.br.
Nesse site eu tenho informações do meu trabalho, das coisas que eu faço, um pouco da minha história, um pouco do que é as terapias, né? Então eu tenho o site que trabalha nessa forma. Tem um livro, posso mostrar meu filhinho? Pode mostrar o livro, olha que bacana. Esse é um livro que eu participei, né, do lançamento. Então agora foi lançado no mês de março. Eu tive o convite da Daniela, que é a autora do livro. Então, eu escrevo aqui o prefácio e um capítulo sobre a constelação xamânica arianã, tá? Esse livro chama Terapia e a Espiritualidade na Era de Aquário. Esse livro, ele fala muito, Edna, a respeito eu vou até colocar aqui, ó. A respeito de como... Vai cortar? Eu falo a respeito de como a terapia vai ocupando lugar nos dias de hoje. Você sabe que hoje nós estamos num novo normal. Exatamente. Né? Tudo é novo normal. A gente não tem mais aquele mundo e aquela vida que nós vivemos lá atrás. Hoje ela tem uma nova forma de ser vista e uma nova forma de ser cuidada. Então nós trabalhamos dessa forma. E as terapias, elas têm que ser cada vez mais eficazes. Elas têm que atender às necessidades que são muito grandes. Eu, como terapeuta, eu tenho, assim, minha agenda sempre lotada, né? Realmente, né? Difícil, né? Foi difícil falar com você. Sim. Até para falar com você, né? É difícil, você nunca está online, né? E foi difícil marcar essa agenda, gente. Foi muito difícil. Mas eu estou aqui. Mas é só gratidão e vida. Eu agradeço também a oportunidade. E aí esse livro, ele fala um pouco dessa espiritualidade, né? Porque as pessoas têm que ser mais espiritualistas nos dias de hoje, né? Porque não adianta você ficar só na matéria. Não. E aí a gente tem que encontrar uma forma de divulgar isso, porque você sabe que a notícia ruim, ela é espalhada de uma forma muito rápida. Muito rápida. E a gente precisa pôr o bem também nessa velocidade, não é? Exatamente. Eu acho que tem que pôr luz na onde está escuro. Né? Vamos acender a luz, né? Vamos colocar luz na onde precisa. Então, eu trabalho dentro dessa questão de escritas. Hoje em dia eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu sou um pajé moderno, né? Informatizado. Informatizado, um índio branco informatizado. E a gente tem, assim, na mídia, tem a questão da participação de entrevistas. Hoje eu estou aqui com você, mas já participei de outras TVs também, com programas, né? Participei há 2 anos atrás, eu não lembro a data certinha, mas do primeiro e do segundo encontro internacional de xamãs. Olha que bacana! Esse encontro foi um encontro virtual, mas a gente teve contato com xamãs dos Estados Unidos, xamãs da África, xamãs da Europa, né, de uma forma geral. Então a gente teve essa troca de conhecimentos. E eu falei um pouco aqui, representando o raio de São João até Campinas, como xamã. Então o xamã que coordenava essa parte, né, de São João da Boa Vista até Campinas. E foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Ai, que bacana. Mas hoje em dia as pessoas que tiverem interesse podem acessar. É só entrar na internet e colocar Xamãs Connect. E você vai ter todas as reportagens e você vai ter falando um pouquinho sobre o meu trabalho lá. Olha que bacana, bem interessante mesmo, né? E o seu trabalho, né? Você falou muito de Águas da Prata, eu sei que você está trabalhando aqui em Mogi Guaçu, mas você abrange outras cidades? Sim, aqui em Mogi Guaçu eu trabalho no espaço Luz e Cura, tá? Que fica ali no bairro Bela Vista. Mas eu trabalho em Campinas, trabalho em São Paulo. Quando surgiu a oportunidade, as pessoas me convidam. É o que eu disse falando do livro, né? Se você precisa dessa cura e dessa espiritualidade, isso precisa vir
na quantia necessária, né? Então, aonde me chamou, eu estou indo. Ah, que bacana. E o livro, ele está à venda? Como é que é? Sim, ele está à venda, né? Ele pode ser comprado via internet e nós temos também algumas livrarias. Eu sei de São João, mas eu não sei te informar se aqui tem alguma coisa aqui em Mogi. Eu acredito que a editora ainda não tenha mandado para cá, mas pode ser pedido pela internet, tá? Se alguém tiver interesse, basta entrar em contato comigo e eu passo todos os contatos do livro também. Bacana, viu? Eu estou super interessada nesse livro aí. Sim, é um livro muito bonito. Essa história é muito bacana, né? Eu acho que se a gente ficasse aqui uma semana, a gente ia ter história para contar. É o que eu né? falei para você antes da gente começar a gravação, né? História para contar, você sabe que xamã tem muitas histórias. Né? Ai, que bacana. E aqui em Mogi Guaçu, você está no Bela Vista? Isso, no bairro Bela Vista, no espaço Luz e Cura. Esse espaço ele trabalha com várias terapias. A gente tem acupuntura, nós temos a questão da aplicação do laser, né? Que é uma novidade que tem por aqui, cromoterapia, toda a técnica de acupuntura e trabalhos sistêmicos. Aí nós temos radiestesia também, que é desenvolvida lá, e nós temos uma pessoa que trabalha também com a parte de psicologia dentro Olha que da bacana. clínica. Por exemplo, qualquer pessoa pode ser atendida? Como é que funciona? Sim, aí a pessoa tem que entrar em contato com a clínica, que depois eu vou deixar o telefone para que vocês coloquem aqui embaixo o telefone da clínica. E aí agenda a sua consulta, ou comigo, né, que é a parte de terapias xamânicas, ou a parte de radiestesia, ou a parte de acupuntura, ou a parte de psicologia. Nossa, mas deve estar lotado, né? Nesse momento a gente sempre tem, é igual coração de mãe, né? a gente escuta o pedido e a gente se reorganiza na medida que é possível. Olha, que interessante. E de repente seria até interessante um dia, até uma sugestão que eu faço para você ao vivo, né? Da gente gravar um programa lá com os terapeutas. Nossa, bem bacana, viu? Porque é um assunto bem interessante. É um Seria. assunto que as pessoas não sabem muito, né? Eu acho que estão cada vez precisando mais e às vezes não sabem onde procurar. Exatamente, né? Ainda mais agora, depois da pandemia, que tudo mudou, né? Eu penso que a pandemia veio para unir as pessoas, né? Sim. Mas o espírito, né? Sim. Entendeu? Porque estava muito... o material, né? As pessoas não estavam mais tão preocupadas com o espírito. Eu te falo, Edna, que uma das coisas que eu mais encontro dentro da terapia nos dias de hoje é as pessoas que estão sem sentido na vida. Elas não estão conseguindo se sentir na vida. Exatamente. Então nós temos assim um índice de suicídio muito grande. Exatamente. Nós temos um índice de prostituição muito grande. Nós temos um índice de psicopatia, que é uma Desamor, coisa... né? Mas assim, o que me preocupa é essa psicopatia. A pessoa vai se tornando, né, despertando dentro dela algo que mexe no comportamental, né? A pessoa vai mudando o seu comportamento de tal forma que a gente desconhece quem é aquela pessoa, né? Aquela pessoa que eu sempre conheci, que eu sempre soube quem era, e aí ela se perde, né? Aí você fala assim, gente, como assim? Não é assim, eu conheço aquela pessoa. Quer dizer, Sim. a gente conhecia a pessoa, né? Ela Sim. mudou. É essa coisa do novo normal, né? É isso que eu gosto muito de falar. Nós estamos num novo normal. As pessoas estão achando que algumas coisas são normais e não são. Não são. Né? Tem que parar, né? Até uma coisa que eu vejo muito é assim, a educação de crianças. Você sabe que eu sempre trabalhei muito com educação infantil, né? Eu trabalhei, até o ano passado, eu trabalhei no Departamento de Educação em São João da Boa Vista. Tá? Ano passado não, ano retrasado. Eu trabalhei em São João da Boa Vista. E lá eu trabalhei 9 anos implantando o sistema de pedagogia sistêmica.
E o que é pedagogia sistêmica? Está ligado à constelação familiar, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Uhum. A pedagogia sistêmica, ela é ensinar pelo amor. E não ensinar pelo conhecimento, pela intelectualidade. Você ensina a criança a gostar das coisas, a gostar de si mesmo. E aí você começa a respeitar a si mesmo e respeitar o outro, respeitar o lugar que você está. Então é uma coisa transformadora, né? Olha que bacana. A gente começou esse trabalho, que é um trabalho inovador, né, em São João da Boa Vista, mas aí teve toda essa mudança, né, que a gente teve pandemia, teve a mudança da parte administrativa da cidade também, e aí eu precisei me afastar do projeto. Mas é um projeto que sempre eu estou auxiliando professores, né, em relação a isso. E os pais vão se perdendo também nesse novo normal, né? Porque não sabe como lidar com a situação, né? Sim, mas é que hoje a visão, Edna, é assim, ó, eu tenho que oferecer para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Exatamente. E aí a gente perde a concentração, que assim, tudo que você tem hoje, quem você é e o que você conquistou, veio daquilo que você viveu. Exatamente. Então não foi tão ruim assim tudo aquilo que você viveu. Não, porque você viveu, né? E senão você não estaria aqui com essa bagagem que você tem hoje. Então, muitas vezes, é importante a gente olhar para isso. Será que a gente não está tirando a dificuldade dessas crianças para elas assumirem quem realmente são? Exatamente. Né? Porque se você for ver, o que faz um bom marinheiro é o mar agitado, não é o mar calmo. E aí a gente está dando um mar calmo. A gente vai tirando, né? Tem esse tropeço aqui, a gente tira para o filho não sofrer, né? Só que a gente não está ajudando, né, na realidade. Mas eu vou te falar, às vezes você tira para não sofrer e o que está acontecendo é um sofrimento maior do que o que você tirou. Pensa nisso, não faz sentido o que eu te falei? Eu sei, eu vivo isso. Eu vivo isso, que eu tenho 2 filhos, né? E aí a minha filha fala assim, nossa mãe, se você tivesse deixado a louça para mim lavar, teria sido diferente. O meu filho fala, mãe, se você tivesse deixado eu vender o sorvete na rua, seria diferente. Sim. E eu não deixava. Eu queria, muitas pessoas chegavam em mim e falavam, poxa, você está criando filhos para o mundo, né? E realmente, eu estava criando para mim. E existe uma coisa também, Edna, que é assim, ó, a superproteção facilita o maior ataque. Vou dar um exemplo assim básico, tá? Você tem um anel de diamantes. Aonde você guardaria o seu anel de diamantes? Hoje? E sim. Eu deixaria normal na gaveta. Observa que se você deixar normal na gaveta, que é o jeito mais certo seu, as pessoas provavelmente não iriam roubar o seu anel. Iriam olhar e falar assim, nossa, mas diamante ela não ia deixar na gaveta, isso daqui é bijuteria. Iriam colocar na gaveta de novo. Né? Só que eu não tinha pensado nisso. Agora, se você coloca num cofre e entra alguém para te roubar, ele vai atacar o cofre e vai levar o seu anel. Então, hoje em dia, a gente tem que entender assim, tudo que a gente tem de bom na vida, a gente tem que pôr para fora, deixar à vontade. Já passou, não existe mais aquela época de guardar conhecimento, de guardar posses, né? Você pode ver, eu trabalho com isso diariamente, né, com pacientes. Quando a pessoa guarda muitas posses, né, tudo é dela, chega no momento da vida que ela tá para morrer, ela quer se desfazer de tudo aquilo e ninguém mais quer pegar aquilo que ela quer se trabalho para jogar fora. É só trabalho para jogar fora. Então, observem que, às vezes, a gente tem que compartilhar um momento, as coisas que tem do momento. Até mesmo conhecimento, né? Tudo. Se você não bota esse conhecimento, daqui a pouco ele já não vale nada, porque alguém já conheceu, já colocou. Sim. Aí você perdeu tempo de expor o seu conhecimento. E aí fala assim, eu perdi tempo e perdi a oportunidade. Não é isso que a gente escuta mais? Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar.
se vale a pena, sabe? Porque hoje em dia as pessoas estão escondendo o sentimento. Vou falar um pouquinho, já que você me dá essa liberdade, né? Claro. De eu entrar dentro da casa das pessoas que te assistem. É o momento da gente rever toda essa questão de sentimento. Existem pessoas que têm medo de sentir. E aí não se revelam, não mostram o quanto esse sentimento tem que sair de dentro dela. E eu vou falar uma coisa como xamã e como terapeuta. O sentimento, ele nunca está errado. Por exemplo, a raiva. A raiva nunca está errada. O que está errado é o que você faz com a raiva que você sente. É a sua atitude, não o seu sentimento. Seu sentimento, ele está certo, ele está correto. Sentir raiva é algo que pertence ao ser humano. Agora, agir com raiva já não é uma coisa que o outro está preparado para sentir. Dá para entender esse jogo do sentimento? O sentimento nunca está errado. Exatamente. Frustração, decepção, angústia, tristeza, né? Eu vejo muitas mães que às vezes têm essa coisa assim, eu não posso chorar perto do meu filho. E aí, o filho, quando causa alguma coisa que machuca dentro dessa mãe, essa mãe chora na frente do filho, mostrando um sentimento que o filho desconhece dentro da mãe. Porque a mãe nunca chorou perto dele, então ele não se comove com esse choro da mãe, porque a mãe sempre negou o choro na frente do filho. É verdade. Não é isso? Isso daí que eu estou falando para você e falando para as pessoas que te assistem é o processo da terapia. Muitas vezes a pessoa chega com um problema até o meu consultório. E aí ela quer entender por que aquilo está acontecendo daquela forma. E muitas vezes ela não pensa que só está dessa forma porque a permissão foi dada por ela. O culpado não é o outro, o culpado é você permitir que algo de errado aconteça com você. Exatamente. Você já ouviu falar, Edna, dos 90 por 10? Não. Não, eu vou falar isso, você vai ver que interessante que é. 90% das coisas a gente não tem domínio. Para que eu chegasse até aqui, o pneu do carro poderia furar. Exatamente. Poderia ter uma chuva e o trânsito está impedido. Poderia ter acontecido um acidente. Poderia ter errado o caminho. Isso eu não tenho controle, tá? O que eu tenho controle na vida? Só 10%. 90% eu não controlo. É bem isso Só 10% que eu tenho controle. E esses 10%, sabe o que é? É como você vai entender os 90%. Exatamente, como vai entender o que está acontecendo ali, né? Por exemplo, furou o pneu. Eu acho que algumas pessoas que devem estar assistindo já devem ter passado por isso. Exatamente. Furou o pneu. E aí você fica xingando e bate na direção, e aí você briga com quem está atrás porque está fazendo barulho e você está nervoso, e aí acaba a bateria do celular, é um conjunto de coisas. Assim, um monte de coisa que não tinha necessidade, né? Sim, ela intensifica, tá? Exatamente. Isso dentro da parte xamânica, a gente chama de força adversa. É a força que não quer que aquilo aconteça. Então vai acontecendo uma coisa errada junto com a outra. Né? Que você fala assim, nossa, tá tudo ruim. E aí a força adversa fala assim, mas pode piorar. Né? Então, a força adversa trabalha assim. Quando você furou o pneu e você fala assim, tá bom, eu não sei trocar o pneu. Então, o que eu vou fazer? Vou parar o carro no acostamento, vou abrir o triângulo e vou abrir o meu celular, porque eu preciso limpar umas fotos antigas que eu não limpo, eu preciso ler algumas coisas, até que alguém pare aqui e me ajude a trocar. A hora que você faz isso, imediatamente para um carro do lado e fala, ei, amigo, você está precisando de ajuda? Incrível, né? Por quê? Incrível. Porque você usou os 10% que você pode modificar em cima dos 90% que você não pode fazer nada.
Não é lindo isso daí? Maravilhoso, gente. Quando você começa a entender como que funcionam as coisas dentro da terapia, tudo fica mais fácil, mais tranquilo, mais gostoso, né? Nossa, eu já senti um alívio só dessa história aí do pneu, né? É. Agora eu já sei o que vou fazer. Pensei que meu pneu não vai furar. Não vai furar. Mas por ele não furar, você pode usar os seus 10% ouvindo as músicas que você gosta dentro do seu carro, né? Você pode muito bem cantar, porque quem canta os males espanta. Exatamente. Né? E automaticamente não vai acontecer nada de ruim. Nossa, falando nisso, aconteceu uma coisa assim muito interessante comigo ontem, né? Eu estava apressada para chegar em casa, que eu precisava vir para a TV. Aí o menino correu na frente do carro, né? E ele, simplesmente a pipa dele tinha caído, a linha tinha enroscado no carro. Ele veio para cima do carro. Aí eu parei o carro, né? Ele pegou a linha, desenroscou, deu a volta, entrou debaixo do carro, pegou a pipa e foi embora. Aí eu falei, gente, como assim? Como assim? Aí eu fiquei olhando para ele, ele foi embora. Eu falei, meu Deus, imagina se alguém que estava com pressa, estava bravo. Sim. Aí eu falei, gente, olha a simplicidade da criança. E olha a minha paciência, e eu estava atrasada. Sim. Eu falei, meu Deus, eu fiquei encantada, sabe assim? Foi uma cena que nunca tinha acontecido comigo. Eu falei, gente, por isso que acontece muito acidente, né? É o momento que a gente tem que estar, né? Aonde que a gente está com a concentração, né? Porque essa criança, ela não perdeu o foco dela. Não perdeu um minuto. O foco dela era qual? O desespero de pegar a linha da pipa e pegar a pipa que estava debaixo do carro. Aí, Edna, eu vou puxar um fiozinho nessa história. Essa criança deve ser uma criança que deve dar muito trabalho na escola, porque não tem concentração, porque não consegue ficar parado, porque é uma criança muito dinâmica. Só que essa criança tem uma concentração alta, porque ela conseguiu o objetivo dela. Então, o que será que está faltando nessa criança? Está faltando criar um estímulo para essa criança ter foco na vida. Exatamente. Se essa criança tiver um foco na vida, ela conquista tudo o que ela quer. Exatamente. Ela conseguiu parar o carro na avenida. E é assim que acontece com nós, adultos. Quando uma pessoa chega na clínica e fala assim, eu não vou conseguir, eu falo, parabéns, você não vai conseguir mesmo, porque você é seu maior inimigo. Exatamente. Você não acredita em você, quem que vai acreditar? É bem isso mesmo, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ter essa intenção, né, focada. Aonde eu vou colocar minha atenção? Exatamente, né? Tem hora que você tem que parar, tirar a tua atenção e colocar na pessoa que está do seu lado. E é isso que faz o desenvolvimento humano, né? O ser humano, ele se desenvolve com isso. O meu trabalho de terapia, ele é muito focado nisso. Por exemplo, eu falo que dentro da clínica, ninguém chega para falar que ganhou na loteria. Não. Né? Jamais. Então, eu não posso ir para uma clínica esperando que as pessoas vão me trazer uma qualidade de vida ótima. E com isso, eu não fico frustrado. Por quê? Como eu não espero isso, eu também não crio uma expectativa em nada. Eu vou trabalhar com aquilo que tem. É como chegar aqui hoje. Nós não fizemos pauta nenhuma, né? E aí a gente sentou para bater papo. Exatamente. E o que é isso? É o mais gostoso, porque as pessoas percebem que é uma coisa natural. Exatamente, não tem nada engessado, né? Não, nós não estamos lendo nada para falar para a pessoa em cima dessa leitura. Nós estamos falando uma coisa que é verdadeira, que está dentro da gente, Esse né? que é bacana, né? E aí fica gostoso, porque aí fica um bate-papo. Exatamente. E eu sou uma pessoa, assim, muito honesta, sabe? Se eu não sei, eu falo não sei. Sim. Por quê? Porque, ai, gente, eu amo aprender. Sim. Sabe, é uma delícia quando você não sabe e a pessoa te passa o conhecimento. Gente, isso é maravilhoso. E o mais gostoso é que aprender não ocupa espaço, né? Não, de jeito nenhum. Eu posso aprender tudo e com todos. Exato. Isso que é o mais gostoso. Nossa, isso não tem preço, né? Não. E você estava falando um pouquinho sobre ninguém vai na sua clínica para dizer para você que ganhou na loteria. Mas o melhor da história é a pessoa ir lá e buscar o que você tem.
Ela não Sim. vai lá te levar nada, mas ela vai lá e traz uma bagagem maravilhosa para ela. Gente, você deve sentir Agora, assim. Ai, de eu vou te tudo. contar uma coisa que me dá mais prazer do que isso. O que me dá mais prazer é aquela pessoa que chegou, não acreditando que a vida dela poderia mudar, e no final da história ela chega no mês seguinte e ela fala: eu consegui fazer isso, eu fiz isso, não sei como, mas eu conquistei isso daqui. E aí você fala para ela: você não conquistou tudo isso por causa de mim, você conquistou isso por causa de você. Exatamente, Eu estava só, travado, né? eu só abri a cortina para você ver, e você foi atrás daquilo que você queria. E aí as pessoas ficam assim, cada vez mais envolvidas nesse processo. Algumas pessoas ainda têm o preconceito, né? Que fala que terapia é para louco. E não é. A Não. terapia é para você ficar melhor, para lidar com quem não faz terapia, que vai entrar na loucura. Exatamente, tem que ficar bem consigo mesmo, né? Sim, é a busca, né? A Ai, que busca. bacana. Nossa, é muito interessante. E assim, de tudo que acontece, né, a melhor terapia, né, melhor assim, em ritmo de velocidade, a terapia mais rápida que tem é a terapia da constelação familiar, que é assim, a coisa que está incrível, espalhando. Hoje em dia tem constelação familiar dentro da parte jurídica. Lá em São João da Boa Vista, onde eu moro, o fórum paga curso para que as pessoas de dentro do fórum se habilitem dentro da constelação familiar e se tornem reconciliadores de causa. Nossa, que interessante. Então isso faz com que 55% dos processos não passam mais na mão do juiz. Praticamente, as pessoas entram em acordo depois desse processo de constelação familiar. Olha que bacana. Sim, é muito bonito. Tem a constelação familiar que é usada dentro da medicina. Hoje em dia pode ser usado até no SUS, né? Eu não sei como que está aqui em Mogi Guaçu. São João ainda não existe esse processo, mas já foi liberado, né, pelo governo a constelação familiar pelo SUS. Olha que interessante. Então, ela é uma das terapias complementares que foi aprovado por lei para estar dentro do SUS. A hipnose, né? Estou falando o que eu faço. Hipnose, a regressão, a constelação familiar, os florais de Bach. Isso são coisas que já foram liberadas dentro do SUS. Então, a pessoa tem acesso gratuito pelo SUS, então já é reconhecido. Olha que bacana. E desde quando? Isso, eu tenho até a lei, mas eu não lembro. Eu acho que antes da pandemia já tinha sido aprovado. Olha que interessante. Mas eu não lembro o ano certinho. E o que vem a ser a constelação familiar? Constelação familiar, ela é uma técnica dentro da psicologia transpessoal. Bom, vamos traduzir tudo isso, né? A constelação, ela trabalha com o sentir e não o pensar e não o lado comportamental da pessoa. Então, você sente processos. O fundador da constelação familiar, né, quem idealizou e conheceu mais a fundo isso, chama Bert Helling, tá? Ele morreu em 2019. Então, ele é recente, trabalhou até os últimos dias da vida, praticamente, com constelação familiar. E aí ele conseguiu perceber que a vida da gente, ela se apoia em 3 pilares, tá? O pilar da hierarquia, que é respeitar quem veio primeiro, respeitar pai, mãe, avós, né? O patrão que chegou primeiro. Então, respeitar a hierarquia, dar e receber. A lei do equilíbrio, que a gente chama, né? A lei da harmonia. Então, o que eu ganho, eu também tenho que equilibrar o que eu dou. Exatamente. Por isso que uma relação, né? Hoje a gente vê muitos conflitos em relações, de relacionamentos mesmo. Marido, mulher, patrão e funcionário, amigos entre si, parentes.
que você vê que essas brigas acontecem porque não tem o dar e receber. Sempre tem um que está ganhando mais e um que está perdendo mais. Exatamente. E aí o que acontece? Está a lei do desequilíbrio. Então isso vai dar um nó na linha da vida. Então o que a gente faz na constelação é desatar esses nós, tá? Então, fora o dar e receber, o outro pilar, né? Porque eu estou falando dos três, senão as pessoas falam assim, falou de dois, mas não falou do terceiro. O terceiro pilar é o pilar do pertencimento. Por exemplo, a gente está conversando aqui e as pessoas que estão assistindo, elas querem pertencer a esse momento. Por exemplo, as pessoas que me conhecem, quando eu falar, olha, eu estive no programa da Edna, todas as pessoas querem pertencer a esse momento que eu estava com a Edna. Então vão ligar no canal, vão procurar assistir, vão divulgar isso daí, porque o pertencimento é você se sentir bem aonde você está. Verdade. Né? Então esses três pilares que o Bert Helling falou é o que dá equilíbrio dentro da constelação. Então geralmente tem uma pessoa que chega, né, para o meu atendimento e aí ela fala, olha, eu vim aqui com um problema que é o meu relacionamento com o meu pai. E aí é como se eu e você estivéssemos sentados, né, e nós estivéssemos com um círculo e vocês que estão assistindo faz parte desse círculo. E aí eu vou perguntar para a Edna qual é o problema que ela traz, ou qual é o tema que ela traz. E ela vai falar, é o meu conflito com meu pai. E aí eu vou perguntar, Edna, tinha medo desse conflito? O seu pai causava medo? Sim, meu pai causava medo. Desde pequena, eu lembro que ele entrava em casa e ele vinha pisando forte e aquilo parecia que estava marchando igual um soldado e eu tinha medo. Tá, o seu pai agredia você? Não, meu pai nunca foi de agredir, mas eu senti ele muito ausente. Meu pai bebia muito, né? É um exemplo. Sim. E aí, a Edna, depois de ter me contado, eu vou ver quais são os elementos que vão participar da sua constelação. Então, quem que vai participar? O medo, que foi uma coisa que você me trouxe, o seu pai, que é um dos causadores de medo. Junto com esse medo, tinha o quê? A bebida, que é uma coisa que você não gostava, e tinha, sei lá, o medo de escuro. O escuro, o não ver as coisas. Então, essas coisas que eu falei da sua história, você vai escolher pessoas que possam representar isso. E aí vem a parte mais encantadora da constelação. Porque quando você escolhe, por exemplo, a pessoa que vai representar o seu pai, muitas vezes ele tem as mesmas características do seu pai. Ai, que interessante, gente. É muito bacana. Sem você conhecer, sem você ter acesso a essa pessoa. Automaticamente, você tem também esse envolvimento, né, da pessoa que está como representante do seu pai. Ele automaticamente deve ter algum conflito com o pai dele. Ou ele é pai e ele não está se comportando como pai. E quando você chama ele para a constelação, ele te ajuda no seu processo e você automaticamente ajuda ele no processo que ele está. Porque ele te ajudando na constelação, ele também constela. Ah, que bacana. Então, as pessoas que o seu cliente, né, escolheu, eles vão até a reunião? É isso? Isso. Na verdade, a gente marca uma vez por mês, né? Entendi. Aqui em Mogi Guaçu tem. Até aproveito para convidar todos a participar no Espaço Luz uma vez por mês para conhecer isso que eu estou falando. Né? Então as pessoas vão, geralmente no Espaço Luz e Cura, a gente trabalha com 30 pessoas. Tá? Então são 30 pessoas que assistem e 2 pessoas que levam o tema para constelar. Esse tema também eu trabalho em Águas da Prata. Lá em Águas da Prata, como a gente tem um espaço maior, a gente trabalha num lugar que chama Canto dos Xamãs. Tá? Depois a gente entra pelo site, a gente vai ver um pouquinho mais do Canto dos Xamãs. Tem uma oca indígena, um lugar maravilhoso lá. E nesse lugar a gente faz 4 constelações, porque lá o espaço é maior e a gente tem mais tempo. A gente faz de domingo
Começa às 8h30 da manhã e vai até 1h30 da tarde. E a gente tem um intervalo com café colonial, é uma coisa muito gostosa. Olha que bacana. E essa constelação é a constelação coletiva que a gente faz. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer essa constelação, mas eu tenho vergonha de fazer na frente de todo mundo. Então a gente tem a constelação individual. Então ela marca comigo no consultório, né, na clínica, e aí a gente faz a constelação, eu e a pessoa dentro da sala. E aí ela também recoloca os problemas, desata os nós e a coisa funciona. Olha, é uma das bacana. constelações, é uma das técnicas mais rápidas de solucionar problemas. Olha que interessante. Bacana, nossa. É uma técnica muito bonita. Você é minha convidada quando você quiser participar da constelação e conhecer, você vai ver que é uma coisa mágica. Você entra de um jeito e você sai muito melhor do que você entrou. Eu quero, é bacana, né? Eu acho que tudo que vem para ser favorável na vida da gente é bem-vindo. É bem-vindo, com certeza. Gratidão. É luz, né? É luz. É luz, né? Que gostoso. Gente, é muita história, muita coisa maravilhosa, né? Esse programa aqui é realmente para a gente mostrar às pessoas como elas são. E isso aqui, gente, hoje está uma energia, mas está fluindo uma energia tão maravilhosa, É bom, né? Gente, é só gratidão, viu? Nossa, eu estou muito feliz mesmo com esse programa, né? E você... sempre que as pessoas vêm no meu programa, né, eu vou dar uma olhadinha, né, no Facebook, ver história. E eu vi também que você teve um trabalho aqui em Mojimirim, né, na região. Sim, sim. Eu fiz vários trabalhos, não só aqui em Mogi, como fora daqui, né? Eu falo porque é nosso vizinho, né? De repente você Mogi Guaçu, Mojimirim, você Sim, gosta da nossa região, sim. Eu comecei em Mojimirim, né? Eu comecei a trabalhar na Chácara São Marcelo. Eu fazia atendimentos lá na casa de uma amiga. E dessa casa dessa amiga, a gente foi para uma clínica em Mojimirim mesmo. Depois voltei para Águas da Prata, fui para Aguaí, trabalhei em Santana do Parnaíba. Esse é um lugar que eu acho que vale a pena te contar. Lá em Santana do Parnaíba, eu trabalhei com dependentes químicos e portadores de HIV. Nossa, intenso, hein? Muito intenso. E o intenso ainda está por vir, porque eu ainda vou te falar quem eram os meus pacientes. Eram pacientes da Cracolândia e da Praça da Sé. Meu Deus! Então, nós tivemos, assim, trabalhos maravilhosos lá. Lá nós trabalhávamos dentro de uma instituição onde não usava a medicação para controle da adicção. Então, eles só tinham trabalhos terapêuticos, né? E a gente trabalhava a parte de fitoterapia, né, que são plantas, laborterapia, que é o trabalho para eles transpirarem, para colocar todas as toxinas para fora e eles se sentirem úteis. E lá a gente fez um trabalho de reconstituição, a gente fez um trabalho de bioarquitetura. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que é construir casas igual antigamente, de pau a pique. Né? Que interessante. Pegar o barro, pegar a madeira, e a gente fez o refeitório deles de pau a pique, gente, com vidros incluídos na parede, que entrava luz. Foi um trabalho maravilhoso. Você tem alguma imagem para mostrar pra gente? Eu tenho imagens, eu vou procurar no meu arquivo e já entrego para vocês mostrarem para todo mundo. Bacana, é interessante, né? Porque, gente, olha isso. Além de vocês mudarem a vida das pessoas, vocês mudam até o hábito, né? Sim, e lá foi feito um trabalho que foi muito bonito, né, da minha parte, que a gente começou assim, nós trabalhávamos com pessoas que viviam na rua. Então, qual é a alimentação delas na rua? O que você acha que elas comiam na rua? Eu acho que o resto de alimentos, né? Muitas vezes comiam papelão, sopa de papelão. A gente pegou casos assim. E para que eles suportassem aquela realidade, muitas vezes não era a bebida, o álcool só que fazia eles aguentarem a realidade tão difícil assim. Eu tive casos de pessoas que trabalhou em casas de artistas famosos que foram para a clínica porque tomavam thinner.
trabalhavam com pintura na casa, não tinha outra coisa para beber e sair daquela dor que estava vivendo, entravam no Tiner. Então, essas pessoas viviam do lixo. E nós entramos com um projeto que era assim, nós íamos com a instituição, que tinha um carro, e ia até o Ceasa. E lá no Ceasa, tudo que se jogava fora, a gente colocava eles para selecionar aquilo que eles poderiam comer e pedia doação das pessoas que estavam lá. Então, vinha uma caixa de tomate boa e 2 ou 3 caixas de tomates estragados que eles pegavam no lixo, tá? Então, a gente tinha esse contato com eles de trazer a realidade que eles viviam para dentro da clínica. Aqueles que não podiam sair porque estavam num tratamento, né, só saía para pegar esses materiais quem já estava num tratamento avançado, que já podia ter contato social, né? Então eles saíam junto com o carro. As pessoas que não podiam ficavam na instituição aguardando o lixo descarte, né, do Ceasa chegar. Quando chegavam, eles queriam comer aquilo podre. Nossa! E nós ensinávamos para eles que não, vamos tirar a parte que é a parte boa, né? Isso não presta, tem isso daqui que é melhor do que isso que você está querendo comer. Isso era a parte dos monitores fazerem. E a minha parte como terapeuta era a parte de falar: hoje vocês são uma nova pessoa aqui dentro dessa instituição. Vocês não são mais o lixo do lixo. Exatamente. Vocês são a parte boa que sobrou do lixo. Exatamente, o selecionado, né? É. E aí a gente começava esse trabalho. Então, tudo que não prestava, nós montamos uma horta orgânica. Ai, que interessante. Então, tinha um tanque de compostagem, que esse lixo ia para esse tanque, que era apodrecido e virava adubo. E ali, as sementes daquilo que estava podre, nascia a horta nova que a gente estava montando. Olha que então bacana. saía tomates bons, saía, né? Você podia colher eles nascendo. E parece uma coisa incrível, Edna. Os produtos lá nasciam com uma vitalidade que nem a gente acreditava. Porque às vezes você põe adubo, você põe... E sempre tem uma praga atacando, né? Sempre, lá não, nem era aquele isso orgânico tinha. mais perfeito. Perfeito. Você tinha assim pés de alface que você precisava pegar com as 2 mãos. Tomates enormes que nasciam lá. E aí a gente começava a mostrar para eles que tudo que é ruim pode ser reciclado. Aí entrava a parte terapêutica. É, e eles também poderiam ser reciclados. E aí eles começavam a comparar com a natureza, né? Gente, que lindo, que trabalho Foi maravilhoso. um trabalho muito bonito, muito bonito. Né? Eu não sei, para quem conhece, né, na psicologia, tem uma pirâmide que chama Pirâmide de Maslow. Né? Que ele fala assim, a base, o que é a base que você precisa e você busca chegar até o topo dessa pirâmide. Isso é o que a gente fazia com as pessoas que estavam lá. Então a gente pegava o lixo e transformava no luxo, porque aí a gente tinha produtos para vender. Olha. E com esse dinheiro que era vendido, comprava coisas para artesanato, para eles fazerem, para fazer a festa de Natal que eles tinham. E nessa instituição não eram só os dependentes químicos, era a família toda. Então, mães que tinham filhos e a mãe e os filhos para essa instituição. Ah, era uma coisa bem família, Era que família. legal. E ainda existe? Como é que ela está lá certinho? Só que hoje em dia ela não está mais em Santana do Parnaíba. Ela está em Atibaia. Atibaia. Tá? Ela continua ainda, ela chama Lapidar. Olha Eles que bacana. continuam com esse trabalho lá. Praticamente foi assim, meu último trabalho, porque quando eu fui para essa instituição, a intenção era sair do lugar que eles estavam,
porque era um lugar que foi doado, mas passava linhas, essas linhas elétricas, sabe? Entendi. E aí tinha muita energia, muita irradiação e com o tempo desenvolve câncer, né, para quem mora embaixo. Então a nossa intenção era sair desse lugar. E aí eu desenvolvi esse projeto, a gente tinha que ter um patrocínio. Então eu desenvolvi esse projeto junto com outros terapeutas, com outros profissionais. Esse projeto foi para Holanda, para Alemanha, para um vídeo, né, do trabalho. Foi para vários lugares e desse vídeo veio um dinheiro que eles conseguiram comprar o lugar em Atibaia. Ai, que bênção, gente. Então coisa o mais trabalho linda. desenvolveu dessa forma. Ai, que luz, né? É muito bom. E você não visitou eles ainda no novo trabalho deles? Não, porque eu saí antes deles fazerem a mudança, né? Porque a gente estava em Santana do Parnaíba e aí eu precisei voltar para cá, para o interior, que era o meu objetivo mesmo, né? Eu sinto que em alguns lugares na vida a gente é colocado apenas para cumprir a nossa missão. Exatamente. Então eu senti que eu fui cumprir minha missão e aí não fazia mais sentido estar por lá, né? E aí eu vim com essa experiência, com essa lembrança. Mas até hoje eu acredito que muitas pessoas que vão estar assistindo essa reportagem são pessoas de lá do Lapidar, que eu falo com muito carinho, né? Com muita entrega, muita dedicação, né? E muito feliz por essas pessoas. Ai, que delícia. A gente conversou um pouco, né, antes da entrevista. A gente conversou pela internet. Aí eu passava uns programas para você, uns apresentadores, você falava assim, espera aí, deixa eu ver como é que é a energia. Gente, eu achei tão lindo, é tão lindo. Você não vai no programa se não tiver uma energia bacana. Se eu não sentir, Edna, eu não participo. Eu acredito muito no sentir. Se você não sente, não faz sentido, não é? Exatamente. Fez sentido eu vir aqui. E fez sentido vir e a gente fazer uma coisa assim, muito bate-papo. Exatamente. Porque tem reportagens que a gente vai, que é uma coisa muito formal. E aí você tem que ficar quadrado dentro dessa formalidade. Eu não consigo. Você imagina como com um instinto indígena, como a gente falou, eu não consigo ficar preso. Não dá, então eu porque... preciso bate-papo, eu preciso ficar à vontade. Ter um momento, né, um momento inicial, né, com o apresentador, né, pra gente se conhecer, né, é mais bacana. Você consegue passar para o público o que você quer, né, não uma coisa engessada. Não. E eu acho que eles também são muito verdadeiros, né? Eu acredito que o seu público, quem assiste as suas reportagens, sabe o que é verdade e sabe que aqui não vai ter essa enganação, não vai ter mentirada, né? Exatamente. Então a pessoa, ela fica porque ela acredita. Exatamente, né? Ela está ouvindo o que ela quer ouvir, o que ela precisa ouvir. Que ela precisa. E é o que você está passando, né? Nesse momento. E eu acredito também assim, que só assiste essa reportagem quem realmente tiver afinidade com ela. Igual eu falei, se eu não sentir que eu devo ir, eu não vou, né? As pessoas também. Vão ter pessoas que vão assistir e indicar para outras pessoas assistirem. Exatamente. E existem pessoas que você vai falar e elas nem vão querer assistir. Porque não é o momento delas. Não está preparada, né? Não está preparada. E talvez ela queira uma coisa muito mais fútil do que útil, né? Porque essa entrevista é uma entrevista útil, não é fútil. Totalmente útil, é verdade. É porque às vezes você tenta passar teu conhecimento e não é que as pessoas não querem o teu conhecimento, é porque elas não estão preparadas naquele momento. Sim, sim. Né? E meu momento é agora. Ai, que tudo. Estou muito feliz, estou muito grata, né? E, nossa, é tanta pergunta, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa pessoal. E como é que você faz? É cobrada a consulta? Como é que porque você precisa sobreviver, né? Sim, esse é o meu trabalho. Exatamente. Né? Então, trabalho, nem relógio trabalha de graça. Precisa de pilha ou corda. Então a gente faz troca, né? São trocas. Eu preciso do dinheiro, né? Exatamente. E a pessoa precisa do meu trabalho e do meu profissionalismo. Exatamente. Então é dessa forma que a gente faz. E aí as pessoas às vezes falam assim, qual é o preço da sua consulta?
E aí, Edna, eu costumo falar assim, você sabe qual é a diferença do preço e do valor? Qual a diferença do preço e do valor? Para mim, o preço você paga aquilo que a pessoa te pede. O valor é aquilo que a pessoa vai te passar. Eu vou falar assim. uma coisa que você nunca mais vai esquecer. A uva tem preço, o vinho tem valor. Exato. A azeitona tem preço, o azeite tem valor. Tudo que passa por um processo, por exemplo, o meu processo para chegar até aqui, eu precisei estudar, eu precisei fazer uma iniciação xamânica de me enterrar até o pescoço e eu passar uma noite enterrada no meio da mata. Eu tive processos de fazer jejum, que eu fiquei um tempo em jejum. Eu passei por processos de abrir mão de várias coisas na minha vida que até hoje eu faço. Em alguns momentos sociais, eu não posso estar participando. Por quê? Porque é uma energia tão densa naquele lugar que se eu for, eu não consigo atender os pacientes no dia seguinte. Tomar uma bebida alcoólica. A energia eu não posso, negativa vai tudo para você? Vem tudo para mim. Nossa! Então, algumas coisas eu tenho que abrir mão. Então, é o valor que eu pago e o valor que eu dou no meu trabalho. Então, eu costumo falar assim, você nunca me paga nada, você investe em você. Exatamente. Então, se você acha que aquele valor que está sendo colocado no meu trabalho é alto, não é alto, é você que está se valorizando pouco. Exatamente. Porque quando a gente quer, Edna, a gente consegue, não é? Consegue. Existem pessoas que... Eu tenho muitos pacientes que às vezes, assim, a primeira vez, porque quem conhece o meu trabalho não tem esse pensamento. Mas quem chega a primeira vez, não sabe bem aonde que está pisando, em que terreno que está chegando, são pessoas que falam assim, ah, não, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu falo, bom, essa pessoa vai uma outra pessoa que de repente é um amador. E você sabe que com o amador a gente gasta 3 vezes mais do que com o profissional. Exatamente. Né? Porque o amador sempre dá mais trabalho para consertar do que... É igual pedreiro, né? É igual pedreiro. Então, eu geralmente costumo falar para a pessoa assim, ó, você é livre das suas escolhas e escravo das suas decisões. Né? E aí, depois que passa um tempo, a pessoa fala assim, nossa, você vem? Eu falo, claro, eu sei que para consertar esse problema, o que você levaria 2 consultas ou 3 consultas para fazer, agora nós vamos precisar de 6. Atrapalhou tudo, né? Porque 3 é para eu consertar e 3 é para resolver o seu verdadeiro problema. É verdade. É bem isso. Então, é assim que funciona. Então, geralmente, as pessoas, quando me procuram, elas agendam, geralmente comigo mesmo, com o telefone que eu tenho, no site, elas entram em contato e aí elas agendam a consulta e aí ela participa dentro desse processo que se tem. Eu, geralmente, na terapia, trabalho com florais, trabalho com alinhamento de chakras, trabalho com várias coisas. De repente, se precisa de uma constelação dentro da sala, naquele momento que eu consigo fazer, eu faço. Se precisa de uma hipnose, eu trabalho com a hipnose, trabalho com a regressão. Então, tem várias ferramentas para serem usadas. Olha que bacana, gente. É bem extenso, né, seu trabalho? Ele é. Que bacana. Ai, gente, adoro falar com gente inteligente. Ai, que tudo! É muito gostoso, né? A conversa flui. Sim. É uma delícia, né? É porque eu acho que quando você fala da sua verdade, você não precisa ficar encontrando palavras, né? Você já tem tudo na mão. É bem assim mesmo, né? É bem assim. Eu acho que quando você fala do coração, sai do coração para a boca. A distância aqui é curtinha. Exatamente, né? Foi o que eu comentei com você, que de repente ia surgir tanto assunto que a gente não tinha nem falado em poucos minutos, né? Sim. Aí, de acordo com que você vai me passando conhecimento, eu tô ficando mais curiosa. Gente, é muito gostoso, né? Gostoso que maravilha. demais, gostoso demais. Eu tô muito feliz, né?
aqui com você, né? E tem mais alguma coisa que você quer falar pra gente? Eu acho que assim, dentro dessa parte da terapia, é interessante a gente falar também como que a cura se faz de algumas doenças, porque às vezes tem pessoas que elas procuram assim, eu tô com uma doença e como que eu cuido dessa doença? Eu vou falar uma coisa no meu pensamento de terapeuta. Não existe doença que cura. Não existe. O que existe é o doente que quer ser curado. Porque quando o doente não quer ser curado, não existe cura para nada. Quando a pessoa fala assim, não, eu quero me curar, às vezes você não tem a cura física. Tipo, a pessoa morre, a pessoa vai morrer porque é um estado terminal, ela deixou que aquilo chegasse ao extremo e não tem mais solução. Mas se ela fizer a cura emocional, tipo, ela resolveu os problemas dela, ela resolveu aquele conflito que tinha com a filha, que tinha com a sogra, ela morre sem aquela doença. Entendeu? A doença ela não é só física. Por exemplo, quando se fala do Covid, a maior quantidade de morte que teve, ou contaminação, não vamos falar morte, vamos falar pela contaminação. A maioria das contaminações que teve pelo Covid não foi só a contaminação física, foi o emocional que estava abalado dentro das pessoas, o mental que estava abalado dentro das pessoas e ficam mais suscetíveis a pegar a doença. E aí algumas pessoas vão falar assim, não, mas o que ele está falando besteira, não é bem isso daí que acontece. Eu concordo. Tá? Eu vou te interromper um pouquinho, Sim. sabe por quê? Eu fui uma pessoa tão assim, sabe, fanática nessa doença, que eu fui em casa. Eu recebi a mercadoria pelo muro. Aí um dia eu falei assim, gente, já fazia quase um ano. Eu falei, gente, eu tô aqui, né? Todo mundo tá saindo, eu vou sair. Eu saí e peguei Covid. Pois é. Aí o que aconteceu? Depois disso, eu comecei a ter uma vida normal. Eu não peguei Covid, era para ter pego de novo. Sim. Aí eu comecei a conviver entre as pessoas. Então, quer dizer, o meu medo, a primeira vez que eu saí, eu peguei. Eu vou fazer uma comparação que você vai entender dentro da parte terapêutica. Uma pessoa que tem gravidez psicológica, ela tem todos os sintomas da gravidez. Ela começa a produzir leite, a barriga aumenta a extensão da barriga, ela começa a sentir o bebê mexendo dentro da barriga, ela tem todos, tem enjoo, tem dor de cabeça, tem a sensação que o nenê vai nascer a qualquer momento, mas ela não tem nenê. Não tem. Ela não tem nada. Aonde que está esse nenê? Está aqui. Na mente dela. Se ela colocou essa criança na cabeça e essa criança veio para o corpo, se você coloca na sua cabeça a cura de determinadas coisas, ela também vai manifestar em regiões do seu corpo. Tá? É uma coisa que tem dentro da terapia que eu acho interessante falar, é assim, o nosso corpo ele é dividido em entidades, tá? Não é entidade espírita, não estou te falando de entidade espírita, estou falando entidade como região. Por exemplo, a minha mão, ela é uma entidade, tá? Se essa entidade quiser chamar a minha atenção, por exemplo, ela quer que eu olhe para a mão. Eu sempre fui uma pessoa que pintava, que bordava, que costurava, que fazia movimentos com a mão. E agora eu parei de fazer. O que começa a acontecer nessa entidade da mão que fazia tudo isso? Ela vai sentir falta. Vai sentir falta e eu vou começar a sentir dor. Então eu estou com dor no ente, na entidade. Então eu fico doente. O que é uma pessoa doente? É uma pessoa com dor na entidade. Se eu começo a fazer fisioterapia, se eu começo a pintar, se eu começo a enrolar brigadeiro para os meus netinhos, o que acontece com essa dor que eu tinha?
Vai embora. Desaparece. Por quê? Porque eu dei atenção para a entidade. Então isso acontece no corpo todo. Por isso a gente tem uma coisa chamada linguagem do corpo. Cada região do corpo fala uma coisa para a gente. Por exemplo, quem tem problemas de fígado. Fígado é onde guarda a mágoa. Enquanto a pessoa não resolver a mágoa que ela está sentindo, ela não vai resolver o problema de fígado. Ah, mas ela vai começar a tomar um remédio que vai melhorar o fígado. Beleza, só que vai começar a piorar uma outra parte do corpo. Melhora fígado, começa a dar problema no intestino. Aí toma remédio para o fígado, para o intestino, começa a dar dor de cabeça. Aí eu começo a tomar fígado, intestino e cabeça, começa a dar uma dor na perna. Por quê? Porque a atenção começa a ser transferida para uma outra entidade. E quando o corpo inteiro está gritando que ele precisa de atenção, o que acontece, pessoa? Como a gente diz para a criança, vai para o beleléu. Exatamente. Você sabe aonde que é o beleléu? Né? Vai para o beleléu. É meio parecido assim, tipo uma pessoa que aposenta, né? Sim. Ela para de agir, ela não se sente útil mais. Acaba morrendo rápido, né? Incrível, né? Por isso que essas pessoas que aposentam, mas tem um espírito jovem que vão viajar, né? Porque hoje a gente tem uma geração também de pessoas mais idosas, mas que aproveitam muito mais do que os adolescentes que ficam trancados no quarto, no escuro, né? Exatamente. Imagina que delícia, né? Você trabalhou a vida inteira. Agora você tem aquela tua aposentadoria. Ai, gente, eu ia viajar, não ia nem saber, vida me surpreenda. Acho que ia ficar em depressão, ia ficar mal feliz. E aí entra uma coisa também que a maioria das pessoas falam, né? Ah, eu estou com depressão. Olha, cerca de 80% das pessoas que falam que estão com depressão, elas não estão com depressão. Elas não têm depressão. Elas estão atraindo a depressão para elas? Não, elas têm decepção. Verdade, concordo. A decepção parece com a depressão, mas não é. Gente, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Quando você está com decepção, porque você está triste. Sim. Aí você fica pensando naquele problema, mas realmente não é. Sim, e é isso mesmo. Não é a depressão. Olha que interessante, vivendo e aprendendo, hein? Isso é uma das coisas que a gente usa muito na parte terapêutica, a gente fala muito sobre isso. Nossa, muito interessante, hein? É você cuidar das suas decepções. E não confundir isso com depressão. Eu nunca tive depressão, eu tive decepção. Por isso que eu falei que 80% das pessoas estão aí nessa decepção. Nossa, é verdade, porque a decepção depois, com o tempo passa, você viu que não era aquilo. Sim. Aí passou, agora a depressão já é uma doença, né? Agora, uma das coisas que resolve muito a decepção, eu vou ensinar para você e para quem está assistindo, tá? A decepção, ela se resolve com música, cantando. Por isso que dentro do xamanismo a gente usa muito instrumento musical, a gente canta muitas músicas que traz para a gente esse equilíbrio. Olha que bacana. Vamos terminar, gente, como tudo que começa termina. Olha o programa terminando, não acredito. Vamos terminar com uma música? Vamos, podemos terminar. Que delícia. Eu vou pensar aqui uma musiquinha pra gente cantar. E eu já... Agora, eu já vou agradecendo, né, a sua presença. Mas eu vou te convidar outras vezes. Eu vou até lá na sua clínica também. Será um prazer. Tá? E... até a semana que vem. E vida, surpreenda. One day I ho, one day I ho, one day I, ho, 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 hey I ho, ya, ya, ya. One day I ho, one day I ho, one day I, ho, ho, ho,
Gratidão.